Pessoal, então aqui a gente tá com aquele nosso modelo que a gente fez pro curso especificamente. Eu vou ensinar para vocês agora como trabalhar com a questão da Dome Light, que é aquela luz lá fora, e também como fazer o teste de luz sem que os nossos materiais interfiram nisso, principalmente porque quando a gente vai renderizar, os nossos materiais eles fazem o render pesar um pouquinho. Então o ideal mesmo é que a gente faça todos os testes de luz sem nenhum material, pra gente ver se a iluminação tá boa. Depois que a iluminação estiver boa, aí a gente liga os materiais e configura eles. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Em primeiro lugar, eu tô com a minha camada do teto oculta, então eu vou vir aqui nas layers e vou colocar o meu forro, então forro aqui, ótimo, e vou clicar aqui numa cena, vou clicar em outra aqui que tem alguma olhando lá pra fora, ó, essa daqui que tá legal, tá? Ela tá um pouquinho distorcida, deixa eu ver, ó, o campo de visão tá como 60, eu vou botar como 50, tá? Vou até alterar um pouquinho o ponto de vista, aqui tá meio esquisito, né? Ó, venho aqui no olhinho, vou colocar uma altura de 150, né? E vou dar uma aproximadinha aqui, ó, para que a gente consiga ter uma visão interessante. 150. Fechou. Então, vou atualizar minha cena aqui. Inicialmente, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou abrir aqui o nosso Asset Editor, certo? Eu não tenho nenhuma luz configurada ainda, tá? Eu só tenho configurada eu só tenho colocado as luminárias, não tenho luz nem material configurado. Esse arquivo ele tá vazio, ó. Os únicos materiais são os materiais do próprio Sketch. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pro meu lado, tá? Ignorem os materiais nesse momento. Desculpa aí, vou vir aqui nas configurações no Asset Editor, tá? Aqui a gente tem uma opção que chama Material Override. O que é isso? Ele desliga os nossos materiais para que isso não pese no render quando a gente vai testar apenas a iluminação. Então vamos clicar nesse botão aqui, ó, e vocês vão ver que quando a gente botar para renderizar vai ficar tudo branco, absolutamente todos os materiais vão ficar brancos. Isso nos permite visualizar melhor o efeito que a luz que a gente vai colocar vai ter sobre esse desenho. Eu vou desligar aqui a questão do render output, ó, que é essa janela preta aqui do lado, para que a gente consiga trabalhar melhor com o arquivo, tá bom? Beleza, então assim, ó, o que é importante eu saber? Vamos considerar como se o V-Ray tivesse transformado todos os nossos materiais em argila. Então é como se tudo estivesse opaco e branco. O que isso significa? Significa, por exemplo, que o vidro vai estar opaco. Então se eu colocar para renderizar agora, eu não vou colocar para não pesar, ele vai ficar tudo preto. Por quê? Porque não está entrando nem luz de fora e eu também não coloquei nenhuma luz aqui dentro. Então automaticamente vai ficar tudo preto, certo? Então o que é importante que eu faça? Eu gosto muito de, antes de começar a renderizar, primeiro arrumar a luz externa, para que a partir do efeito da nossa luz externa a gente trabalhe daí as luzes internas, né? Isso é bom porque deixa o render um pouquinho mais natural, né? Se a gente trabalhar com a luz natural primeiro. Então, para eu deixar a luz natural, a luz lá de fora entrar, é importante que eu defina que o meu vidro, por exemplo, não vai ser uma argila, não vai ser branco, não vai estar dentro do material override. Como que eu faço isso, tá? Então, vou deixar meu Asset Editor abertinho aqui do lado, tá? E vou vir aqui nos materiais do Sketch, com o conta-gotas, eu vou clicar no vidro. Ó, ele vai aparecer para mim aqui, ó, vidro translucente. Obviamente que esse vidro ainda não está configurado aqui, né? Mas ele vai sair como se fosse uma argila ainda. Então, o que eu vou fazer? É importante que eu coloque um vidro bom nele, um vidro translúcido que deixe passar tudo. A gente sabe que o vidro que tá aqui no Sketch, ele não é um vidro bom pro V-Ray, ele não tem configuração de brilho, etc. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui do ladinho, ó, vou procurar o meu vidro.
Então aqui tem vidro, ó, glass. Vou arrastar para minha lista de materiais. Vou clicar com o botão direito do mouse aqui, copiar, certo? E aí vou, com o conta-gotas, clicar aqui nesse aqui, só para eu encontrar ele, ó. Tá aqui o meu material. Botão direito, paste, que é colar. O que ele vai fazer? Ele vai colar para esse material a configuração do outro que eu copiei. Então, colei, ó. Vejam que automaticamente ele mudou de cor aqui. Só que ele continua sendo uma argila, entre aspas, né? Por quê? Porque aqui na configuração eu coloquei para que todos os materiais fossem brancos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no ladinho na configuração deste material especificamente. Vou lá embaixo, tem uma opção que chama, aqui ó, Options, tá? Vou vir aqui e vou desmarcar a opção Can be overridden, tá? Esta opção eu desmarco. O que significa? Que a partir deste momento vai entrar luz por esse material. Esse material vidro aqui, ele está funcionando como material ali, embora todos os outros estejam brancos, ok? Então eu vou fazer um teste ali e vou... Isso é bem importante que vocês saibam, porque, por exemplo, se eu for acender uma luminária com um material emissivo, é importante que eu faça a mesma coisa com esse material. Coloque ele como can be overridden, né? Porque aí eu faço ele brilhar, senão ele vai ficar branco como os outros, ok? Então, eu vou fazer um testezinho aqui bem rápido, só pra gente ver aqui no material interativo. Vamos ver se tá entrando luz. Eu não configurei minha luz natural ainda, mas só pra gente ver. Ó, tá entrando bem de leve, eu nem vou deixar fazer muito render aqui, mas eu tô vendo que tá entrando, né? Então, tá tudo escuro aqui dentro, não tem luz suficiente no ambiente. Claro que se eu deixar renderizando, ele aos pouquinhos vai ir melhorando cada vez mais, tá? Mas já deu pra saber, então vou parar aqui, ó, tá renderizando aqui, né? Mas eu vou parar e vou fechar ele, certo? Que já deu para eu ver. O que é interessante eu fazer nesse momento? A gente trabalha a partir de agora, a gente pode trabalhar com a luz natural, né? Aqui, conseguindo ver. Então, se eu ligar a sombra, ó, eu consigo visualizar o reflexo do sol entrando. Então, vamos esperar para ver aqui. Ó, eu consigo ver ele aqui. Então, conforme eu vou mudando o horário do dia, ó, eu vou vendo aonde que essa minha luz vai bater. Eu vou vendo aonde que essa minha luz vai bater, e é legal pra mim, porque eu sei que no render ela vai bater exatamente ali, né? Então, eu consigo trabalhar com uma luz um pouquinho mais próximo do natural, né? Deixar o meu render um pouco mais natural, com a luz de fora e a luz de dentro, tá? Beleza, eu vou deixar assim, mas neste momento nós vamos usar uma luz diferente lá de fora. Ó, ele tá meio lento, tá? E eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser essa luz. Então, essa luz se chama Dome Light. Ela é uma luz que a gente coloca, na verdade, ela é uma composição de luz com uma imagem, uma espécie de imagem que a gente coloca do lado de fora para conseguir fazer um ambiente lá fora, para que esse vidro não fique com aquele aspecto mais fosco, né? Então, o que eu vou fazer? A Dome Light tem este símbolo aqui, certo? Então, vou dar um clique nela, ó. E ele tá esperando eu colocar essa luz em algum lugar. Então, eu vou girar aqui, vou vir do lado de fora e vou colocar essa Dome Light aqui no chão, ó. Do lado de fora, na minha sacada, certo? Percebam que a flecha tá indicando pro lado de dentro, então essa luz ela vai entrar. E mais importante do que isso é eu configurar esta Dome Light, essa luz que vem de fora. Então, como que eu faço isso? Eu vou abrir o meu Asset Editor, ó, e lá nas luzes vai aparecer Dome Light. Aqui tem uma opção que chama HDRI Texture. O que é isso? É uma textura que a gente coloca como se fosse uma imagem do ambiente externo. Eu
tenho duas opções para trabalhar. Eu posso trabalhar com uma imagem HDR, que é uma imagem comum, ou um arquivo HDRI, que não é exatamente uma imagem, é um outro arquivo. Então, vou dar um pausezinho aqui só para eu pegar uma imagem e aí vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Então, pessoal, vocês podem procurar no Google aqui como mapa HDR, tá? Então, mapas HDR, tá? Que ele vai mostrar alguns sites que tem gratuitos, tá? Outra opção que vocês têm, então, eu já baixei um aqui, que é de um site, só um pouquinho, deixa eu mostrar o site pra vocês, esse site aqui, ó, opa, aqui, ó, tá? Que tem uma série de mapas, então você clica aqui, ele vai baixar para você. O que são esses mapas? Eles têm um formato diferente de arquivo, ó. Então eu vou copiar esse arquivo, vou tirar ele daqui, ó, vou botar aqui na minha pastinha de mapa HDR, ó. Tá? E ele tem uma série de versões de arquivo, tá? Mas outra opção que você pode fazer ao invés de baixar neste formato aqui, que é um formato diferente, que aí é quando você clica para baixar, é procurar imagem mesmo. Então vocês vêm aqui, ó, imagens de mapa HDR. E aí o que você faz? Você vai clicar numa imagem, perceba que ela é uma imagem como se ela se repetisse, como se pudesse ser uma imagem panorâmica, tá? Que fosse reproduzida ao redor lá do nosso ambiente. Então é bom pegar algo com uma qualidade maior. Então vocês podem vir, eu não sei porque meu mouse não tá funcionando direito, vocês podem vir aqui em configurações, desculpa, ferramentas, acho que e colocar um tamanho grande, que aí vocês conseguem escolher uma imagem com um tamanho um pouquinho melhor, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó, vou salvar essa imagem, só para mostrar para vocês que pode ser uma imagem comum, tá? Então, vou salvar a imagem aqui, lá na minha pasta também. Cadê? Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu consigo ir lá no meu Asset Editor, e aqui, ó, lembra que eu falei para vocês do HDRI? Então eu clico aqui e aqui eu posso colocar essa imagem, ó. Então eu clico aqui, vou fazer as duas opções, ó. Então a primeira delas pegando uma imagem mesmo HDR comum, ó. Então vou lá na minha pasta. E aí é importante, eu vou botar aqui back já, pra voltar. E é importante que aqui em opções, ó, vocês marquem a opção spherical, para que não fique uma bola preta. Senão, se aparecer uma bola preta, é porque vocês não marcaram aqui, tá? Beleza, então é como se essa luz já tivesse essa imagem colocada. O que é importante eu perceber que essa imagem aqui, ó, ela tem um horário do dia onde o sol tá alto ainda, né? Onde ainda tem bastante luz. Então é bem importante que a luz externa seja coerente com essa imagem, para que não fique falso, né? Não fique tipo super apagado com uma imagem de sol, tá? Então isso é uma questão bem importante. Então o que eu vou fazer? Vou apertar aqui na minha cena, tá? E lá na minha configuração da Dome Light eu posso aumentar a intensidade aqui. Eu vou deixar uma intensidade bem alta só para eu ver como fica, certo? Aqui eu também posso mudar a cor dessa luz, como é que ela vai entrar, né? E outras questões aqui que a gente não vai mexer agora, mas a princípio seria isso, tá? Então vamos fechar aqui, vou fazer um testezinho só pra gente ver.
Então percebam que já aparece uma imagem lá atrás, né? Eu já consigo ver que não tá mais aquele fosco total, né? Também não aparece com tanta nitidez, então não tá falso, ele tá bem interessante. Continua tudo escuro aqui dentro, por quê? Porque eu não coloquei nenhum tipo de luz, certo? Então o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou começar a configurar essas luzes internas. Os mapas HDR, gente, vocês podem testar, colocar o próprio mapa ali, anexar ao invés da imagem, para ver a diferença que isso dá, tá? Mas o que é legal vocês verem? Que a minha luz projetada tá igual àquela que eu mexi aqui na sombra do sketch. E a intensidade dessa luz eu configurei ali na Dome Light, tá? Então é simples, isso vocês podem ir mexendo até encontrar aquilo que é mais legal. Se tivesse outra janela aqui, vocês iam ver que ele dá continuidade nessa imagem, sabe? Então por isso que é interessante, ao invés de botar uma imagem lá fora, vocês utilizarem a Dome Light. Beleza. Então vou fechar aqui, ó. E aí vou mostrar para vocês a questão da iluminação. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar, por exemplo, os meus plafons, tá? Com um retângulo de luz, que além de iluminar, ele vai ficar brilhante e vai me dar a sensação de uma lâmpada acesa, né? Então, onde fica o retângulo de luz? Ele fica aqui, tá? Plane Light, primeira opção. Eu vou dar um cliquezinho aqui, vou fazer um retângulo, ó, em cima aqui do meu plafond. Percebam que eu não preenchi ele inteiro, porque como esse cantinho aqui é meio redondo, às vezes ele não pega direito. Então, o que eu fiz? Meio chanfrado, né? O que eu fiz aqui? Dei um cliquezinho no meu retângulo de luz e vou só dar uma ampliadinha nele aqui, ó, tá? Pra ele ficar um pouquinho maior. Vou aproximar daqui e vou fazer a mesma coisa. Vou botar um retângulo de luz aqui dentro, tá? Ó, mesma coisa. Pego a seta preta, clico nele e aumento com a escala mesmo, tá? Assim, fechou. Então, vou clicar aqui na minha cena de novo. Minha pilha do mouse acho que não tá muito boa. Certo? Não mexi na configuração de luz ainda, eu vou botar para renderizar para ver o quanto que ele tá iluminando. Então percebam que a gente conseguiu dar o efeito dessa luminária acesa, ok? Professora, mas ainda tá muito escuro o nosso ambiente. Gente, às vezes a gente não vai conseguir iluminar o ambiente só colocando esse tipo de luz, ok? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é mexer um pouquinho na configuração de câmera até a gente conseguir chegar num resultado satisfatório. A gente ainda tem luz para colocar aqui, a gente ainda vai fazer uma sanquinha aqui, mas a gente vê que o efeito dela tá legal. Se a gente aumenta muito a intensidade, às vezes a gente estoura a imagem. Então eu vou mostrar para vocês a questão da câmera rapidinho, que é uma coisa que eu já tinha mostrado num outro vídeo, que é aqui, ó. A gente pode vir aqui em câmera e a gente pode clicar nesse botãozinho para mexer nesses três fatores, ou a gente pode direto mexer nesse número aqui, ó, que é o valor de exposição. É como se a gente mexesse na configuração da câmera para aumentar o tempo de exposição e a forma como ele está sendo exposto à luz. Então eu vou colocar aqui, ao invés de 14, eu vou botar 10, só pra gente ver, ó. Percebam a mudança que acontece, certo? Se ficar muito estourado a luz lá de trás, do sol, a gente pode melhorar isso. Então 10 ficou muito, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar 12, né? Ó, se eu deixar ele renderizando, eu acredito que ele vai ficar interessante, tendo em vista que nós vamos colocar mais luz nele, tá? Vou dar uma pausadinha só para vocês conseguirem ver como ele tá todo branquinho, que a gente não tem efeito de material aqui, certo? Então percebam que ele ainda precisa de luz, certo? Mas ele já deu uma boa melhorada, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa luminária aqui, a Yes Light. Então eu vou dar uma fechadinha aqui, uma paradinha, fecho e vou configurar a Yes Light. Certo? Percebam que eu tô só testando para ver se tá tudo bem configuradinho, tá?
Então aqui a Yes Light, como é que eu vou fazer? Tendo em vista que a gente trabalhou com forro e que essas luminárias, ó, elas são componentes, então se eu mexer numa, ele mexe automaticamente na outra, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma Yes Light aqui, ele automaticamente vai repetir nas outras, então entro dentro dela aqui e venho aqui na Yes Light, que é essa nossa quarta opção. Então venho aqui, eu tenho um arquivo que tem vários tipos de Yes Light, então vamos encontrar elas aqui, certo? Ó, luzes Yes. E a gente tinha aqui, ó, tem uma série de luzes, eu vou colocar uma aleatória, eu vou botar 19 aqui, a gente pode ver os efeitos dela lá na pastinha, se quiser, ó. Aqui, ó, nós temos aqui uma imagem no final que nos mostra quais são essas luzes, tá? Ó, então eu vou pegar aqui a 19 pra gente fazer um teste. Abrir, ó, e aí é só dar um cliquezinho, ó, e ela já aparece aqui, tá? Vou sair aqui do meu grupo porque vocês vão ver que ele automaticamente já vai para as outras, tendo em vista que é um componente. O que acontece às vezes com a Yes Light? A gente tem em alguns momentos uma configuração muito baixa de luz, ela quase não ilumina, tá? Às vezes mal faz um efeito. Eu posso colocar para renderizar para ver, mas eu posso também configurar ela bem mais forte do que o normal para ver como já fica. Então se eu vier aqui nas configurações, ó, Yes Light, ela já tá, ó, ela tá com a intensidade já configurada dela, normal, tá? Vamos ver como é que fica com a configuração natural dessa Yes Light. Ou eu posso corromper, ó, marcar aqui, corromper a configuração normal dela e aumentar conforme eu queira, tá? Então primeiro vamos ver como é que ela vai ficar. Então percebam que ela já tem um efeito interessante aqui, ó, embora não sirva exatamente como uma fonte de iluminação. Eu posso ainda mexer, se eu deixar um pouco mais ele vai iluminar mais, mas eu posso mexer mais um pouquinho na minha configuração de câmera, que é o que eu faria nesse caso. Então de 12 eu vou botar para 11 aqui, ó. Ele já vai iluminar um pouco mais, ó. Depois a gente mexe lá na luz de fora para não ficar tão estourado assim, certo? E mais uma coisa que a gente vai ter que fazer, aqui se eu deixar ele vai ficar bem interessante, tá? Embora ainda esteja escuro, vocês percebem que é tudo branco, isso facilita para que eu consiga ver o meu efeito da luz melhor, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha lumináriazinha, aquela pequenininha que tá ali, meu spot, e vou colocar um material emissivo para que ela brilhe, porque eu tô vendo o efeito da iluminação aqui, ó, mas eu não tô vendo a luminária brilhar, então isso fica muito falso, certo? Então eu vou parar aqui meu render e vou fazer isso. Como que eu faço? Eu venho aqui na minha luminária, isso é legal fazer em todas as luminárias se você não botou o retângulo de luz, tá? Então eu vou entrar nela aqui, ó, e aqui eu tenho a lampadinha, eu vou entrando no grupo até eu conseguir pegar, ó, até ficar todo achuradinho o material dela. E aí vou vir aqui nos meus materiais normais, eu posso ir lá no material normal também, posso ir aqui, ó, que aqui já tem alguns materiais configurados, ó. Venho aqui nos materiais, ó, aqui no ladinho, materiais configurados, certo? Emissive, e eu tenho uma série de materiais que brilham já aqui, então vou pegar um deles, ó, vou arrastar pra cá. E, muito importante, vou vir aqui em opções, vou desmarcar a opção Can Be Overridden, porque lembrem, né, ele é um material que ele não, senão ele vai sair que nem argila, porque foi aquilo que a gente configurou, tá? E aí, automaticamente ele já aparece aqui, ó, quando eu arrasto. Então, vou dar uma fechadinha, clico aqui e pinto aqui, ó, minha luminária, certo? O que eu fiz? Fui lá no Asset Editor, peguei um material emissivo, arrastei para minha lista de materiais,
Desmarquei essa opção e automaticamente esse material já apareceu aqui. Aí eu pintei a lâmpada dele, ok? E aí vou sair do meu grupo aqui, vou clicar na minha cena e vou fazer mais um testezinho de render para eu ver se agora elas estão brilhando, estão ficando com bolinhas brilhantes. Ó, então percebam aqui, ó, que as lampadinhas já estão acesas, olha que legal. Então eu já consigo dar agora um efeito bem mais interessante pro meu render, tá? Eu vejo que por um problema de projeto eu não tenho muita luz aqui nem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já fiz uma configuração básica de luz, que é isso que eu quero que vocês aprendam mais com essa aula. E a próxima aula eu vou fazer uma sanca, uma iluminação aqui e também vou colocar luz nos abajures, tá? Então isso aqui é um basicão que a gente tem que fazer. Outra coisa que eu posso fazer bem rapidinho antes de acabar é dar uma reduzida aqui na Dome Light para não ficar tão estourado. Então vou reduzir um pouquinho a intensidade, ó, certo? Só para não ficar tão estourado assim. Então, resolução da textura, eu posso aumentar, ó, tá? E aí vou fazer só mais um testezinho. Ó, e é isso. Eu vou dar uma mexidinha mais no próximo vídeo na nossa Dome Light, pra gente conseguir visualizar melhor, porque aqui no meu ele não tá aparecendo direito, ok? Então vou testar umas outras Dome Lights pra gente ver.